Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pela Prever FM. A apresentação minha, Júnior Quinteiro, e hoje o nosso convidado é uma das figuras mais conhecidas aqui de Botucatu, Vladimir Parrillo, que é fundador do Vila Blues. A gente já estava batendo um papo fora do ar aqui. O Vlad tem muita história para contar. Vlad, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para bater esse papo no Radar da Prever FM. Boa tarde a todos, obrigado Quinteiro pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco dessas histórias, né? Porque histórias é o que não falta na nossa vida, né? História, evento, música. Então tem bastante coisa pra você. A gente vai de música e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo, com a entrevista com o Vladimir Parrillo aqui pelo 100.9 da Prever FM. Você continua sintonizado. 12:06, voltamos com o Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo pra você que tá acompanhando aqui pela Prever FM, também em vídeo pelo preverfm.com.br. Recebendo hoje o Vladimir Parrillo, que é fundador do Vila Blues. Há quanto tempo já, Vlad? Ah, que legal. Nós comemoramos sábado passado. Sábado agora. Comemoramos 14 anos de vida. Tudo isso já? Parece que foi ontem. No primeiro final de semana de agosto de 2012, que era ali na Velho Cardoso, né? Um lugar totalmente surreal. Quem conheceu lá sabe, era um lugar muito especial. E aí depois viemos aqui para Major, aí veio a pandemia, ficamos itinerantes por alguns anos, e agora voltamos lá perto ali do cemitério de animais, da Pousada Mandala. Sim, sentido Rubião ali. Sentido Rubião, um lugar muito especial, muito lindo, muito lindo, tudo novo. É muito lindo lugar. E estamos lá desde março do ano passado, e fizemos um evento agora no dia 1º, no sábado, especial demais, 2 shows. Um com o Spock e outro com uma cantora norte-americana chamada Cerissa McQueen. Uma noite com jantar, com comida típica. Foi uma experiência magnífica. Tô até meio sem voz porque foi especial mesmo. Você falou da Velho Cardoso, né? Eu me lembro da estrutura antiga ali que ficava do lado mais ou menos da Males e Companhia, né? Onde era a Males e Companhia lá. Pô, era muito legal lá. Era demais. E aqui também, num prédio bem histórico, né? Sim. Da Vila dos Lavradores. A pandemia, Vlad, ela foi um fator aterrorizante para quem trabalha com evento, né? E muitos não conseguiram voltar. Como é que foi essa transição da volta? Cara, assim, imagina que de um dia pro outro você acorda sem pé e sem teto, sem chão e sem teto, sem perspectiva, né? Porque nós fomos a primeira casa noturna de Botucatu a fechar, por segurança, em primeiro lugar. E sabíamos que seríamos os últimos a retornar, né? E aí demorou 5 anos pra gente voltar, pra você ter uma ideia. Então foi muito desesperador, porque a gente tinha uma série de famílias envolvidas, né? Não só a minha família de sangue, mas também família dos funcionários, as bandas. Então, foi uma tragédia mesmo. Para o nosso setor foi uma tragédia. Conversei esse sábado com uma pessoa de São Paulo que veio. Muitas pessoas têm vindo de fora para assistir os nossos eventos aqui. Fora de Botucatu, tipo São Paulo, Campinas, Araçatuba, Marília. Então esse fator turístico tá bem legal do Vila Blues nessa fase agora. E ele ficou rico na pandemia. Estávamos conversando ali, saímos pra tomar um ar. Então essa desigualdade, né, natural do mundo, né? Eu sempre digo que é mais ou menos, a nossa vida é mais ou menos como uma ampulheta, né? Quando falta de um lado, sobra do outro. E foi isso. Pro nosso setor, a pandemia foi devastadora. E aí é muita persistência, resiliência, aceitação, muito entendimento
e segurar o nosso coração, né, cara? Nosso emocional foi um golpe pesado. E aí depois, quando as coisas começaram a voltar, a gente teve a felicidade de ter uma parceria com a prefeitura, na época, na gestão do Pardini, com as Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura, especialmente, né? Mas tinha outras secretarias envolvidas. E a gente conseguiu levar o Villa Blues nos eventos grandes, né? Tivemos eventos ali na Praça da Educação, né? Que estava mais ou menos abandonada naquela época. E conseguimos levar eventos ali com mais de 25 mil pessoas. Eventos gratuitos, de alta qualidade, né? Eventos com artistas internacionais, que eu sempre faço. Com exposições. Exposição de carros, nossa, foram lindos. Aí agora, nessa nova administração, eu entendi que não era exatamente estratégico para eles continuar com a parceria do jeito que era, né? E a gente está conversando para encontrar um caminho, né? De construir um caminho novo para fazer de uma forma diferente, mas para continuar fazendo esses 2 eventos especiais, né? Que são Villa Blues Vintage Car Show, que é um evento de carros e motos, encontro de pessoas, pin-up, músicas antigas dos anos 50, Elvis, rockabilly, essas coisas que envolvem esse universo vintage, né? E o Festival Internacional de Blues, que a gente traz pra cá coisas muito, muito, muito especiais e eventos gratuitos, né? Sempre com muita organização, tudo, eventos super família. Então a gente está tentando construir de novo, né, especialmente com a Secretaria de Cultura e de Turismo, encontrar um caminho de formalizar uma parceria de novo e voltar com esses eventos. Você acha que mudou o público depois da pandemia ou é a mesma galera ainda? Olha, no nosso caso, são as mesmas pessoas, mas com hábitos diferentes, entendeu? Por exemplo? As pessoas saem mais cedo e querem voltar para casa mais cedo, né? E as pessoas o nosso público, né? Não é aquele público que vem todo final de semana como era antes da pandemia. Tá. Entendeu? Então tinha umas figuras assim que estavam lá todos os finais de semana e, enfim, isso era normal. Agora parece que não, parece que é mais mais espaçado. Por outro lado, como eu estou num ambiente diferente, num local diferente e assim com tá um pouco mais distante da memória afetiva histórica dos outros 2 espaços, porque ele tá mais claro, tá mais tem natureza, tem bastante vidro, tem uma mata do lado, o lugar tá mais bem acabado, sabe? Tá menos rústico do que eram os outros 2 espaços. Isso trouxe uma consequência também positiva, que eu estou atraindo um outro público que muitas vezes não conhecia o Vila Antigo, um público novo e que tem vindo e que tem gostado muito. Então, os hábitos eu acho que mudaram. Antigamente cheguei a começar shows entre 11h30 até meia-noite, né? E hoje não, hoje eu já começava às 10h30, já baixei para as 10, tenho noites que eu começo às 9, porque as pessoas estão saindo mais cedo e estão querendo voltar mais cedo para casa. Acho interessante você tocar nesse assunto. Eu nunca tinha parado para pensar nesses novos hábitos da noitada, né? E sem pensar, eu aderi a um hábito desse. Então, semana passada eu chamei uma turma para tomar um vinho, tomar uma cerveja, alguma coisa, e falou, vamos conversar a que horas? Às 5h30, estilo happy hour. Quer dizer, eu mesmo entrei nesse novo hábito e não tinha percebido, é mais ou menos isso, né? É isso. Eu confesso que eu também sinto isso, eu também tenho vontade de começar mais cedo e de voltar mais cedo para casa. Quantas e quantas e quantas noites eu esperava de sexta para sábado, mas especialmente de sábado para domingo, eu esperava abrir a padaria para passar, pegar o pãozinho e tomar um café para depois dormir. Então eu tava. Isso era 6, 7 horas da manhã. 6, 7 horas da manhã. Fechava o Villa Blues, saía do Villa Blues às 4, 4h30. Isso era normal. Quantas vezes a gente saía nesse horário, ia pra praça quando tinha os trailers na frente da catedral. Eu fazia isso.
comer o último hambúrguer, o último cachorro quente, tomar o último, aí passava na padaria e ia embora pra casa. Hoje o meu organismo não tá mais habituado com isso. Talvez um pouco por causa da idade, mas eu acho que por causa dos costumes também, sabe? Acho que depois da pandemia a gente ficou com mais vontade de dormir mais cedo. Eu acho, não tenho bem certeza, mas eu acho que é um efeito colateral da pandemia, não sei. Tem a ver com a nossa faixa etária. O teu público é 30, 40 a mais, né? Eu acho que acho que meu público hoje tá 40. Bom, na verdade, o nosso público é diversificado, né? É impressionante. Quer um exemplo? Esse final de semana aqui, no nosso evento de aniversário, tinha uma família com 3 crianças, né? Uma de 12, uma de 13 e uma de 14, que são músicos, inclusive, que tem uma banda lá de Itatinga, uma banda de rock sensacional. Eles foram curtir um evento de blues para ajudar na formação cultural musical deles, né? Não dá para entender o rock se você não entender o blues. Uhum. E eu tinha lá pessoas de 70 a mais, entendeu? Então eu digo que eu acho que o público do Villa Blues ele tem a ver mais com uma... Ele familiarizou. Mas ele tem mais a ver com uma como se diz, uma maturidade, um preparo musical que independe da idade, entendeu? Eu tenho eventos com muita gente jovem, escutando coisas que foram criadas e gravadas na década de 40, blues, por exemplo. Então é muito interessante isso. E é muito gostoso, cara. O Villa Blues é muito gostoso, cara. Quem gosta de blues automaticamente gosta de rock e vice-versa ou não? Não. Existe um estereótipo, assim, né? Uma percepção, uma falsa percepção de que o blues é uma coisa down, pra baixo, lenta, triste. Não. E não é. Ele tem essa característica em alguma região, né, dos Estados Unidos, que é o slow down blues, ótimo, maravilhoso. Mas ele tem momentos que ele, de outras regiões, né, por exemplo, da costa oeste, é completamente diferente. Você pega o que é ali no Texas, já é uma coisa completamente diferente. Então, o blues ele tem uma diversidade, né, por conta das influências regionais, magnífica, né? E ele faz a base pro rock, né, a partir do rockabilly, ele faz a base para country music, ele faz a base pro jazz, ele faz a base para música gospel também. Tudo isso saiu do blues. Ele é a estrutura da música norte-americana. É a estrutura da música norte-americana. Então, bluegrass, por exemplo, né, que é o que a gente acha que é conhecido como country music, né? Começa antes sendo bluegrass. Aliás, esse termo country music foi uma jogada da indústria fonográfica, né, de querer colocar vários estilos, né, folclóricos, vamos dizer assim, né, regionais, tudo dentro de um guarda-chuva só chamado country music. Isso é um documento, uma lei, uma coisa que foi estabelecida, oficial, mas você tem o hillbilly, né, que é um estilo bem característico lá dos Apalaches, né? Você tem o bluegrass, que é também bem característico dessa influência negra, né? O uso do banjo, né? O uso a gente chama aqui no Brasil de rabeca, o nome é fiddle, que seria o violino, né? Então, o blues ele está presente nessa base de cultura musical da música norte-americana. Então você vê no começo dos anos da sua carreira, no meio da carreira do B.B. King, por exemplo, ele se apresentava com uma big band, né, com todos os naipes de metal, então era uma coisa super dançante, super pra cima, né? E aí você às vezes encontra um cara lá do Mississippi que é um violão, um dobro, uma gaita e pronto, você tem o som, você tem um blues. Então é isso.
Então muitas pessoas que conhecem o rock, né, que curtem o rock, não é natural fazer essa conexão com o blues, né? Mas, por exemplo, Led Zeppelin é blues puro, né? Pink e Floyd eram dois bluseiros lá da década de 30 que foram escolhidos pelos ingleses para dar o nome da banda, Pink Floyd. Rolling Stones, né, também. Rolling Stones é um termo de uma música do Muddy Waters, né, Pedras Rolantes. Também uma banda basicamente de blues. Chuck Berry É o pai do rock and roll, né? Lógico que por questões de preconceito racial, enfim, a indústria produziu um rei do rock branco chamado Elvis Presley. Que veio bem depois do Chuck Berry. Mas que fez sucesso com as músicas do Chuck Berry, que foi tirado da cena, né, por uma questão de preconceito racial mesmo. Isso é bem claro. Mas Chuck Berry é um dos pais do rock. Tem uma outra pessoa que agora está bombando aí na internet, chama-se Sister Rosetta Tharpe. Ela é uma pessoa que vem da Igreja Batista. Ela toca com aquela guitarra igual do Angus Young, toca um blues gospel mais acelerado, que é rock and roll, né? Então, acho que o pai e a mãe do rock seriam esses mesmo, né? Chuck Berry em primeiro lugar e Sister Rosetta como a mãe do rock. Qual que é o teu pódio? Vamos fazer um pódio de 5. Os teus prediletos. De rock ou de blues? Vamos fazer os dois. Começar com o blues. Cara, blues. Eu gosto, acho que em primeiro lugar, porque isso vai mudando, né? Conforme a gente vai vivendo e a nossa fase, nossa parte emocional vai mudando. Mas hoje eu diria que Lightning Hopkins, que é um blues rural do Texas, que eu acho que estaria assim em primeiro lugar. Depois, aí eu não consigo falar o segundo e terceiro, né? Pode ser, tanto faz um ou outro, mas são dois Kings, né? Que é o B.B. King, e pela história, porque foi um dos caras que mais fez shows da história da música mundial. B.B. King descansava muitas vezes nem no dia da semana. Era show atrás de show todos os dias da semana. Era uma coisa impressionante. E Albert King, que o Albert King tem uma musicalidade que vai ali pro lado do funk, né? Que ele tem uma swingada, um groove que é magnífico. Acho que esses seriam os três assim que eu mais gosto. E de vozes femininas eu acho que é uma briga boa, cara, mas Aretha Franklin, com certeza, né? Que tá mais pro rhythm and blues e pra soul music, né? Do que pro blues, mas a base é blues. E no rock, por incrível que pareça, as coisas que eu mais gosto são as bandas de rock clássico que eu escuto blues nelas, né? Então, em primeiro lugar, é diferente, é inovador, é fantástico, é Frank Zappa, é a coisa que eu mais escutei na minha vida e continuo escutando até hoje. E aí depois, Pink Floyd, aí de novo, cara, eu vou até tocar Pink Floyd aqui, vou separar aqui, ó. Entre Led Zeppelin e Rolling Stones, eu também tá muito igual ali pra mim, eu acho que é isso. Você prefere Rolling Stones, Pink Floyd? Led Zeppelin. Não, mas pra eu procurar aqui, vamos lá. Pode ser Rolling Stones? Pode ser Rolling Stones. Tudo ao vivo, viu, gente? Tudo ao vivo. E por que você acha que, indo um pouco mais pra essa, pode ser Don't Stop? Pode. Colocar aqui. Pronto, tudo ao vivo, gente. Ele escolheu a música dele. Por que você acha que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura igual a do norte-americano dessa qualidade de música, sem querer ofender quem gosta de outros gêneros? Não, cara,
eu acho que a gente tem, assim, a qualidade de música no Brasil. Mas não tem diminuído, principalmente na nova geração? É que hoje em dia, cara, eu acho que, e não é só no Brasil, mas no mundo todo, a gente está vivendo uma pasteurização, uma simplificação, uma camada rasa, né? Eu escuto uma banda de pagode cantando do mesmo jeito, com as mesmas técnicas do sertanejo, e eu escuto o sertanejo com as mesmas técnicas. Então, tudo tá ficando muito parecido, tudo muito igual, os temas são os mesmos, né? Que é aquela coisa da sofrência e coisa e tal. Cara, eu não tenho preconceito nenhum, eu gosto de música de tudo, mas tá muito chato a gente ouvir mais ou menos sempre a mesma coisa, sabe? Sempre o mesmo tema. Então eu acho que isso é uma característica do momento que a sociedade, né, que a humanidade está vivendo, que é um momento sombrio, eu acho, sabe? Porque você consegue ver uma luz no fim do túnel? Consigo, né? Poxa, cara, quando há umas semanas atrás eu fiz um festival de rock em parceria com os meninos lá de nós para nós mesmos. E aí esses meninos que fizeram a abertura do festival, né? Imagina um menino de 11 anos, o primo de 12, a irmã de 14 e os outros coleguinhas ali cantando e tocando com uma qualidade surpreendente, músicas dos anos 60 e dos anos 70, entendeu? O que esses meninos vão fazer daqui pra frente, né? A gente não sabe, mas eles estão tendo isso por conta da família, enfim, por diversos motivos, mas eles estão construindo uma base musical que vai produzir frutos lá na frente, com certeza. Então eu acho que sim, que existem coisas diferentes aparecendo, existem coisas com propriedade, com verdade, né? Porque, cara, em suma, o que é a música, né? A música, um livro, uma poesia, um quadro, o que é a arte, né? É uma forma de você contar para o mundo aquilo que você quer falar, né? Você compartilhar com o mundo um sentimento, uma vivência, uma mensagem, uma provocação, né? Então é muito legal a gente ver que existe no campo nos estilos, né, sertanejos, nos estilos do próprio samba, do blues, do rock, do rap, né? Pessoas que querem contar alguma coisa pro mundo. Quando a gente se depara com uma coisa que a gente percebe que é verdadeira, né, que tem a ver com a história de vida, com o pensamento, com o estudo, enfim. Pô, mesmo que eu não goste muito do estilo, eu sempre vou tratar com muito respeito. Mas o que chateia hoje é que parece que, sabe notícias que aparecem, né, 3, 4, 5 manchetes nos jornais hoje iguais. Parece que foi tudo tirado do mesmo release, né? Mesmas palavras, né? Eu acho que na música tem um pouco disso também. Parece que alguém falou que tem que ser tudo isso. Você não acha que isso daí ocorre na hora de monetizar o trabalho? Né? Porque eu vejo duplas, eu vejo grupos de pagode, samba, cantando, tocando vários ritmos, e na hora de monetizar, a hora que cai na mão de uma gravadora, que é pro cara fazer sucesso, que ele vai chegar nessa ditadura de ritmo. Você não enxerga mais ou menos assim? Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma grande influência por isso eu chamo assim meio de pasteurização. Né? Por conta do consumismo, é o consumo que é isso, né? Tudo meio homogeneizado, assim, né? É bem possível. Mas nós estamos vivendo uma revolução, hein, cara? Uma revolução extraordinária com o implemento das ferramentas de IA. Eu não consigo imaginar o que vai ser nos próximos 2, 3, 5 anos. Não dá nem pra pensar em 10. Se a gente, vamos voltar uns 20 anos, tinha uma banda totalmente eletrônica, Arctic Monkey. Isso.
Isso. Lá atrás, formaram essa banda sem inteligência artificial. Você imagina com a IA hoje o que eles vão montar? Daqui a pouco os Beatles estão tocando de volta aí no palco. Cara, é muito louco isso. Vou te falar uma coisa aqui, que um barulho que eu tenho na minha cabeça. Eu descobri há uns anos atrás, 1 ano e meio atrás, tava fazendo uma pesquisa musical e eu cheguei num álbum do Led Zeppelin, que foi gravado acho que em 74, 72, como se ele tivesse sido produzido e gravado nos anos 40. Eu achei aquilo uma coisa estranha, né? Falei, no primeiro momento falei assim, será que eles se inspiraram em algum compositor dos anos 40? E escutei aquilo. Cara, você não acredita, é surreal. As vozes, os arranjos, a instrumentalização, é um transporte no tempo. E aí que eu percebi que aquilo foi feito por inteligência artificial. E aí existem diversas de outras coisas na plataforma, né, na internet, aí na nuvem, sei lá onde está, com coisas criativas feitos por alguém pilotando uma inteligência artificial, né? Como seria escutar uma canção de Roberto Carlos se ela tivesse sido gravada no movimento Motown lá da música funk norte-americana? É capaz disso ter lá. É uma coisa surreal. Eu escutei outro dia, como é que chama? Pontos de Umbanda em ritmo de blues. Cara, é surpreendente. Você fala, meu, o que é isso? Ficou legal? Cara, ficou muito bom. Surpreendente. Agora, isso é um perigo muito grande, né? Porque essa ferramenta, ao meu ver, veio para ficar e ela nos coloca numa situação de estagnação, né? Porque tudo que a IA tem para ser o que ela são coisas que já foram feitas e foram carregadas nesse imenso banco de dados, né? Então você pode até identificar alguma criatividade, alguma coisa interessante se a pessoa que estiver comandando isso, né? Por exemplo, nesse caso que interessante, né? Roberto Carlos como se fosse, né? Ou Led Zeppelin como se fosse gravado nos anos 40. É interessante, mas tudo aquilo que foi utilizado para compor aquilo já foi carregado no banco de dados, né? Então, eu não sei, eu acho que eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo porque a gente tá vivendo só a pontinha do iceberg. Eu também acho. Tem muito mais coisa. Vamos de Rolling Stone, então? Vamos lá aqui, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o Vlad aqui na Prevere FM. 12:36, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. O Vladimir Parrillo é o nosso entrevistado de hoje. Como é que começou sua história aqui em Botucatu, Vlad? Então, eu vim pra Botucatu em 2001 por conta da escola que tem lá na Haitiara, que tem lá na Demétria, né? Pedagogia Waldorf. Eu já conheci um pouco da pedagogia, tentei colocar meus filhos lá em São Paulo, sou de São Paulo, nascido e criado lá. E aí nunca que deu muito certo, aí por um acidente que aconteceu na nossa trajetória, um assalto no supermercado que a gente estava com a família toda reunida lá e foi meio traumatizante. E isso numa segunda. Na quarta, uma amiga daqui de Botucatu, né, daqui da Demétria, Marielza, que é uma amiga minha de infância lá de São Paulo. E ela veio pra cá, casou aqui na Demétria e tal. Eu conheci a Demétria por conta dela, e no casamento dela, inclusive. E ela me ligou por uma coisa, não lembro bem o que era, me ligou no escritório e eu contei o acontecido. E ela falou, Vlad, faz sim, vem. Você não pega a Kátia e os meninos, vem passar esse final de semana aqui, acho que vai ser bom sair daí de São Paulo, passar um final de semana num lugar diferente e tal, fazer uma visita pra gente e tal. E assim, eu vim, aí já me apaixonei por aqui, já fiz entrevista na escola, a gente conseguiu que os 3 filhos fossem aceitos.
E 17, 18 dias desse final de semana pra frente, eu larguei tudo em São Paulo e vim embora pra cá. Vim conhecer a cidade de Botucatu depois, que eu já estava lá. Eu só conhecia a Demétria. Você veio pra Demétria, Eu não vim foi pra nem pra Demétria. Botucatu. Se ela fosse no Piauí, eu tava lá hoje. Mas lá não ia ter Demétria. Então foi essa minha vinda pra cá. Aí eu tinha editora e sou publicitário, né? Eu não queria nem trabalhar mais com isso, já estava meio cansado desse mercado. Mas não teve jeito, tive que continuar nesse segmento aqui. Então eu fiz muito de minha agência, né? W Parrillo, minha agência. E fiz muito trabalho, até hoje vejo muita coisa produzida por nós aqui, espalhada pela cidade, logotipos e... Você consegue lembrar de alguns ou não? Consigo lembrar, assim, de alguns. O trabalho da cervejaria Mão na Roda foi todo desenvolvido por mim. Que legal. Aquele logo com a ilustração do Roberto. Do Roberto. Eu lembro que, não sei se tem mais hoje, faz tempo que eu não vou lá. Tinha um gorila, assim, do lado esquerdo, adesivado na parede. Também acho que estava tomando um chopp, não lembro bem. Aqui tem do Grupo Prever tem um cartão, não tem? Um Solucard? Tem. Foi você aquele logo foi eu que fiz. Que legal, eu não sabia dessa. Fiz alguns trabalhos também pro Grupo Prever. Mas tem muita coisa, fiz muitos livros, né? Muitos livros aqui de professores da Unesp. A parte dos orgânicos lá, até porque estava na Demétria, né? Tanto aqui do Brasil, né? Que tinha um calendário astronômico para quem é produtor orgânico, né? Não só orgânico, mas quem é produtor rural. E eu fiz durante muitos anos aquele calendário com umas ilustrações lindas, era um troço muito bacana. E por conta dessa coisa internacional, né, que é a antroposofia e envolve diversas coisas, né? Envolve a pedagogia Waldorf, envolve a parte de arquitetura, envolve também a parte de produção rural, né? Que é uma coisa bem forte aqui. Então eu tive vários trabalhos no exterior também, na Alemanha, na Holanda, enfim, vários trabalhos que eu fiz para fora também. E foi isso, fiz uma trajetória bem bacana até o dia que eu consegui encontrar um desejo muito forte dentro de mim, que era ter uma casa de blues. E aí transformei o escritório da minha agência no Villa Blues, num lugar improvável. E aí eu parei um pouco a agência. Na verdade, eu deixei a agência mais pro meu filho do meio, o Guilherme, que é o cara que faz toda a nossa comunicação do Villa, dos nossos eventos, faz o nosso site. E ele herdou assim a agência e ele levou ela mais pro lado comigo era mais pro lado da produção gráfica, né? Eu sempre trabalhei muito com gráfico. E ele mais com a parte de produção de vídeo, né? Então ele tem documentários, tem um monte de videoclipe, tem um trabalho lindo, né? Além das coberturas dos nossos eventos, ele faz um monte de bandas legais. Hoje tem sido chamado também para fazer técnico de som, né? De eventos grandes, de festivais grandes. Então eu pude me dedicar mais ao Villa Blues, que era o que naquele momento estava me alimentando mais a minha alma e continua até hoje me alimentando a minha alma. Olha, maravilha. A gente vai a um rápido break, daqui a pouco ele vai falar de evento e de expansão de eventos, não só em Botucatu, mas também para fora de Botucatu. Daqui a pouquinho aqui a gente volta com o Vlad Parrillo no radar da Prever FM. O Vladimir Parrillo é o nosso entrevistado hoje aqui do radar. E ele me falou fora do ar que está expandindo os eventos, Vlad, é isso? É interregional agora? É, verdade. Cara, é assim, com o passar dos anos eu entendi que tem uma coisa, os shows internacionais de blues, de soul, de funk que a gente faz, tem uma coisa que é importante, que é a escassez, sabe?
E eu me empolguei em algum momento, acho que em 2014 eu me empolguei demais, porque o fluxo de proposta de gente de fora querendo tocar no Villa Blues é extraordinário, né? E é uma coisa que me surpreendeu e continua me surpreendendo até hoje. Então eu me empolguei com aquilo, fiz durante 3 meses. Nós fizemos 12 shows internacionais em 3 meses. Isso significa que todo final de semana consecutivo tinha um show internacional em Botucatu. E isso não foi bom, porque às vezes a pessoa não vou hoje, tudo bem, semana que vem vai ter também, então eu não gostei disso. Então eu fui deixando mais espaçado. Só que continua tendo o blues e o jazz em forma de festival nesse ano de 2026, já começou em 2025, mas 2026 está explodindo, cara. E tem vindo muita gente boa, muita gente legal aqui pro nosso país, para esses festivais, pelo Brasil inteiro. E essas pessoas me procuram, e muitos produtores a gente fez até amizade, e existe uma relação de confiança, sabe? E eu falei, não é possível. Em Botucatu, eu aprendi que a cada 60, 70 dias, ok fazer um show de blues internacional. Mas se eu fizer num tempo menor, não vai ser legal. E aí eu quero aproveitar, hein? Cheguei no momento que eu acho que eu devo aproveitar esses cantores e cantoras e músicos e guitarristas que estão vindo pro Brasil e levar com a marca Villa Blues para outros lugares. E a gente está estabelecendo agora uma parceria muito legal com a Alameda Rodoservice Center, lá de Bauru. E o Villa Blues criou Circuito de Blues Internacional Bauru. E a gente vai levar um show internacional por mês para Bauru, lá no Alameda, até o final do ano, para depois sentar e ver como vai ser, se isso vai expandir para cada 15 dias ou não, enfim. E o primeiro é agora, dia 7, sexta-feira. A gente está trazendo lá de Cincinnati, Ohio, que é considerada como Goddess do Blues, né? Uma cantora e pianista, faz um bluesão tradicional muito legal. E como não podia deixar de ser, vou levar o Spock e a Malu Rajer aqui, a Malu Rajer de Mogi Mirim, o Spock aqui, nossa prata da casa, para fazer um show de abertura. Então vai ser lá no Alameda, a partir das 20 horas. E muitas pessoas que não puderam estar com a gente aqui no dia 1º, é uma boa oportunidade de curtir um show Villa Blues, só que lá em Bauru, que vai ser bem legal, tem bastante mesa vendida já, cara. Qual que é a data mesmo? 7. Dia 7, sexta-feira agora, a partir das 20 horas. 2 shows. Malu Rajer e Spock fazendo a abertura, e depois Cheryl René, que é uma cantora e pianista magnífica lá, americana, que vai fazer um showzaço pra gente. E já tem os outros nomes, né? No outro mês já tem um cantor do Texas. Depois, em outubro, eu não consigo lembrar, mas em novembro já tem um saxofonista que já esteve aqui no Villa Blues em 2013, 2014, que é o Sax Gordon. Se algum ouvinte lembrar desse show, foi sensacional. Um saxofonista terrível. No bom sentido. No bom sentido, cara. Ele faz as pessoas levantarem o traseiro da cadeira e ninguém ficar parado. Esse cara é demais mesmo, é muito bacana. E aí é isso, a gente vai nessa parceria. Existe também conversa para levar esses eventos para outras cidades, né, além de Bauru. Mas eu também não quero me antecipar, não quero me empolgar, quero ir um passo de cada vez, com parcimônia. Bauru está funcionando, e aí, se funcionar legal, a gente estuda outras cidades, né, porque existe essa demanda de pessoas que chegam até nós querendo estabelecer parcerias para a gente poder levar um pouco dessa cultura do blues, do rhythm blues. Como é trazer essa galera de fora para cá? Como é o contato, né? Como é que você convence esse pessoal? Como é que eles enxergam o Brasil, Botucatu? Botucatu olha,
Júnior, eu não quero me colocar numa posição assim de que, nossa, o Vlad é o cara que tem uns puta contatos, é um cara super articulado. Não sou nada disso, cara. Eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço. E tivemos a sorte de, no segundo show da história do Villa Blues, foi um show internacional de Tail Dragger de Chicago, que veio acompanhado de um guitarrista argentino e de um gaitista espanhol, que estavam fazendo uma turnê pelos Sescs. E eu tive um direcionamento do criador lá de cima para pegar um CD de uma banda brasileira e liguei para eles para poder trazer eles pro Villa Blues, tentar ver uma agenda. E aí ele me fala, olha, a gente tá fazendo uma turnê do Tail Dragger, você conhece? Eu falei, pô, conheço, mas pouca gente conhece, tá? Mas eu conhecia. E eu falei, pô, que legal. Faz o seguinte, vai lá. Nós vamos estar em Bauru lá na quarta-feira. Vai lá ver o show da gente, aí a gente combina pra agendar o show aí com vocês. E aí eu, sei lá, cara, eu tive uma inspiração, perguntei, e aí, quanto custa um show desse? Falei, cara, na sexta-feira a gente tá com day off. E aí ele me passou o valor, eu nem, na época eu tinha um sócio, nem cogitei com ele, falei, fechei lá o negócio. E nós tivemos o primeiro show internacional na segunda semana de vida. E a gente acabou colocando o Botucatu no circuito internacional de blues. Então, algumas vezes que eu quero alguém específico, aí eu entro em contato com o produtor, né, produtor argentino, ou às vezes com o produtor norte-americano, e a gente estuda uma vinda deles para cá, e aí eu tenho que bancar tudo, bancar a passagem, visto, hospedagem, traslado, alimentação e tal. Mas a maioria das vezes, os produtores que já trazem esses artistas para cá, sempre me procuram para tentar encaixar o Villa Blues nas turnês que eles já vão fazer mesmo, né? Então, esse ano especificamente tem muito festival internacional de blues pelo Brasil afora, e eu tô tendo assim muita gente me procurando, e às vezes eu cansei de ficar falando não, né? Eu sei que aqui em Botucatu eu consigo cada 70 dias, legal. Falei, vamos tentar fazer uma outra coisa e aproveitar esses caras que estão vindo. Essa Cheryl Renee, por exemplo, de dia 7 lá em Bauru, no Alameda, eu não conhecia. E aí ele me apresentou, fui dar uma pesquisada na história, gostei e falei, vamos iniciar esse projeto. E é tranquilo, cara, porque a gente tem um site, né? O Villa Blues, villablues.com.br, e ali a gente coloca já a história do artista, quanto custa, o que não é, já tem um mapa das mesas, você já escolhe ali a mesa, já clicou, já faz o pagamento, seu nome já está pronto, enfim, é uma tecnologia também que eu, em vez de usar esses grandes sites que cobram uma taxa, uma fatia muito grande, né? Eu falei assim, eu não pego essa fatia para mim, o site é meu, eu banco esses custos e não repasso nada, ninguém paga nada mais, não tem taxa, é só o valor do ingresso mesmo, ou da mesa, né? E é bom porque o nome do Villa Blues tá lá também, tem o site, né? Pô, então o pessoal olha lá o que vai ter hoje, mas olha o que vai ter semana que vem, então enfim. Às vezes não posso ir nessa vez, ou não quero ir muito no blues, mas vai ter um rock que eu gosto. Legal. É isso. Vlad, falei que passava rápido, ó. Nossa, meio-dia, cara, ali tá atrasado, inclusive, 12:56 aqui. Obrigado, Vlad, pela sua presença aqui, pelo bate-papo. Eu que agradeço, é sempre uma honra poder estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E vamos seguir em frente. Segue a gente lá no Villa Blues, lá no Instagram, no Facebook, no nosso site. Tem muita coisa legal programada ainda para esse ano. Muita coisa legal. Maravilha. Vlad, obrigado. Boa segunda, bom início de semana aí. Obrigado para você e para todos os ouvintes. Valeu.